Boa noite. Opa, pode contar a sua história, dona Fé? Então, a minha história ela foi mais ou menos assim. Eu não podia ir pro forró porque eu ficava feliz por dançar com a coxa gostosa. Não dava porque eu não podia sorrir, porque senão ninguém ia dançar comigo. Aí eu tinha que ficar só na rapadura. Eu enfiava a rapadura na boca e esperava derreter. Agora eu posso comer uma maçã, uma banana e um forró. Agora minha vida é assim, ó. Boa tarde. Boa tarde. Está no ar mais um telejornal com tradição. O único que coloca você, telespectador, frente a duas situações que se contrapõem. Destaques de hoje em dossiê: petróleo versus sustentabilidade. E ainda nessa edição, tendências da moda. Dicas de maquiagem, as tendências para as próximas estações com Kathleen e Paola. De olho no vestibular. Listas de livros para a prova. Início e término das inscrições. E também, em Se Liga Moçada, nem tudo é só gozada. Gravidez na adolescência, com Rodolfo, que entrevista jovem de 16 anos, grávida. Cultura e lazer. Dica de passeio em São Paulo no feriado de 7 de setembro. E agora, Jéssica, não dá mais para perder tempo, a época chegou. Vamos descobrir a data das inscrições dos principais vestibulares. E agora a lista de livros pedidos nos dois vestibulares mais concorridos de São Paulo. O Alto da Barca do Inferno, do autor Gil Vicente, Memórias de um Sargento de Milícias, Manuel Antônio de Almeida, Iracema, José de Alencar, Dom Casmurro, de Machado de Assis, O Cortiço, de Aloísio Azevedo, A Cidade e as Serras, de Queiroz, Vidas Secas, Graciliano Ramos, Capitães da Areia, Jorge Amado e a Antologia Poética com base na segunda edição de Vinícius de Moraes. As inscrições da FUVEST foram abertas dia 26 de agosto e vão até dia 9 de setembro. Inscrições para a Unicamp foram abertas dia 22 de agosto e vão até dia 23 de setembro. Para quem tem interesse em estudar no interior, dia 5 de setembro foram abertas as inscrições da Unesp. A Unicamp consiste em duas fases. Uma prova objetiva com 48 questões da primeira fase e na segunda uma prova específica do curso escolhido. O preço de inscrição é R$ 130. A primeira fase da FUVEST contém 90 questões gerais. A segunda fase apresentando 3 dias de provas. Primeiro dia, uma prova apenas de português e redação. Segundo dia, todas as matérias menos português e redação. E no terceiro, prova específica do curso escolhido. A taxa de inscrição é R$ 120. Todas as provas da segunda fase de ambos vestibulares são dissertativas, ocorrendo no mês de novembro, primeira fase e segunda fase no mês de janeiro, válidas para os dois vestibulares. Então, Jéssica, como será que ficará o tempo por essa semana? Não faço a menor ideia. Então vamos chamar a Gabriela para descobrirmos. Boa tarde, Bruno. Olá, Jéssica. A semana em São Paulo começa com o tempo bem aberto, com máxima prevista na casa dos 31 graus e mínima de 21. A partir da quarta-feira, uma frente virá em direção ao continente, o que acarretará uma queda de aproximadamente 3 graus na média nacional. Até sexta-feira não há previsão de chuva. Espere que no final de semana continue no mesmo ritmo. É com vocês, Bruno e Jéssica. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Petróleo. A humanidade tem utilizado para diversas funções, desde os primórdios da vida inteligente na Terra. Com ele, nossa vida se tornou mais cômoda, pois podemos nos aquecer nos dias frios, nos locomover com mais velocidade e diversas outras coisas que seria impossível enumerar. Combustíveis, alimentos, roupas e outras fontes de consumo somam uma vasta quantidade de coisas onde o petróleo se faz presente. Grandes conflitos já foram gerados entre nações distintas por conta deste bem precioso. Para os mais radicalistas, ele irá logo acabar. Para os mais conscientes, basta saber o usar, que por bom período durará. A questão é, o que fazer quando ele acabar?
E também o que fazer para que antes dele acabar o planeta não fique em ruínas. O petróleo sendo um material não renovável, ou seja, um consumo desenfreado, pode acabar na natureza. Levanta a questão, quando não tiver mais o que fazer? Já vimos que somos dependentes do petróleo, logo sempre ele sofreríamos, mas por sorte, muito já se pensa a respeito e soluções estão aparecendo. As energias alternativas já se fazem presentes em nosso dia a dia. O etanol, álcool e o biodiesel, biogás, energia solar, eólica, hidrelétrica, cada uma sendo utilizada nas regiões onde obtenção e distribuição é mais fácil. As energias alternativas ainda têm muito que se desenvolver, pois a maioria delas tem se mostrado mais cara que as obtidas através do petróleo. O pré-sal está tendo suas primeiras explorações, já que as análises mostraram que o petróleo armazenado nas reservas da costa sul-sudeste do Brasil são de grande retorno financeiro. O Brasil utiliza em grande escala os combustíveis de origem fóssil para mover os automóveis e máquinas industriais que funcionam por aqui. Isso faz com que, diariamente, toneladas de poluentes sejam lançados na atmosfera. Esta é uma grande preocupação dos ambientalistas, porque os efeitos de tal poluição se refletem na saúde da população e, sobretudo, no meio ambiente. Nosso país é autossuficiente em petróleo para a produção de combustíveis, mas ainda não tem tal capacidade para a produção de derivados plásticos. O pré-sal reverterá essa situação, pois o petróleo nele armazenado é o chamado petróleo leve, o qual tem propriedades capazes de originar os derivados plásticos também. Com isso, o Brasil terá a chance de crescer no ranking de países desenvolvidos, pois não precisará mais importar o petróleo leve, o que fará com que o dinheiro investido em tal área fique por aqui. Uma questão interessante que talvez muitos não tenham conhecimento é: onde o dinheiro do pré-sal será investido? A resposta ainda é incógnita, já que o Congresso Nacional presta propostas e suas decisões ficam para infinitas prerrogativas. A primeira proposta era que 50% dos lucros fossem revertidos de volta às explorações e os outros 50% em educação, saúde, transporte, habitação, ciência e tecnologia. Isto faria com que o IDH do Brasil se elevasse e a população fosse beneficiada junto ao governo. Afinal, já fora dito outrora que o petróleo é do povo. Então, nada mais justo que o povo desfrutar dele. O que revolta a todos é o fato de a lei que faria tal divisão ter sido vetada no antigo governo presidencial. Cabe agora à população esperar que o governo Dilma tome alguma decisão que beneficie realmente o povo brasileiro e, claro, que tal decisão entre em vigor. Voltando ao foco do nosso dossiê e já o finalizando, o Brasil deve sim investir em petróleo para que se desenvolva, mas deve também investir em energias alternativas para que sobre petróleo para exportar e não apenas para consumo próprio. Uma saída seria destinar o petróleo para a produção dos derivados plásticos, que até hoje só são produzidos a partir dele. E na questão dos combustíveis, usar as energias limpas, substituir a gasolina, o diesel, o querosene e os outros combustíveis derivados de petróleo. Assim, poluiríamos menos, teríamos por mais tempo petróleo em nossas vidas e aproveitaríamos melhor os outros tipos de combustíveis que o planeta nos fornece. Basta saber se a prioridade das autoridades mundiais é preservar o planeta e os recursos que nele há, ou se é vender derivados de petróleo hoje para lucrar amanhã, sem se preocupar com o que pode acontecer depois. E agora, dicas de moda com Paola e Kevin. Olá pessoal, hoje a gente preparou para vocês dicas de maquiagem para o verão 2012 e também preparamos tendências para as próximas estações, onde mostraremos modelos e estampas onde você pode ficar bonita e se vestir bem.
like flowers get down from the sky. I feel so free tonight, tonight. I feel so free tonight. Like flowers get down from the sky. I feel so free tonight, tonight. Boa noite.